Ok. Vamos lá. Correção das atividades de pirâmide. A primeira coisa importante para você conseguir resolver os exercícios de pirâmide é conhecer esse quadro resumo de bases, porque uma pirâmide, principalmente as pirâmides que aparecem no Enem, elas costumam ser regulares, de base quadrada, triangular ou hexagonal. Então, eu tenho aqui, o que eu preciso saber sobre o quadrado? Como é que se calcula a área, né, lado ao quadrado? Como é que eu calculo o perímetro, que é 4 vezes o lado? Que a diagonal de um quadrado é dada por L raiz de 2, tá? Todo quadrado, ele aceita uma circunferência inscrita e também uma circunferência circunscrita. O que é uma apótema da base, ou seja, o apótema do quadrado? É a distância que parte do centro e vai até o ponto médio do lado, formando com ela 90 graus. O apótema também é o raio da circunferência inscrita. E se a figura que a gente está trabalhando é um quadrado, o Rzinho, bem como o apótema, nada mais é do que metade do lado, tá? E quem é o Rzão? É o raio da circunferência circunscrita. E ele fica aqui, ó, na metade da diagonal, ok? Então, é L raiz de 2 sobre 2. De novo, área de quadrado, lado ao quadrado. Perímetro, 4 vezes o lado. Diagonal, L raiz de 2. O apótema é igual ao raio da circunferência inscrita, que é a metade do lado. E o raio da circunferência circunscrita é metade da diagonal, L raiz de 2 sobre 2. Se você estiver trabalhando com a base triangular, vai ser um triângulo equilátero. Área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perímetro, 3 vezes o lado. Quem é a altura de um triângulo equilátero? Tem a fórmula, L raiz de 3 sobre 2. Altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Quem é o apótema, ou seja, o Rzinho? O apótema de um triângulo equilátero, ele é 1/3 da altura. E 1/3 de L raiz de 3 sobre 2 vai dar L raiz de 3 sobre 6. O raio da circunferência circunscrita, se o Rzinho é o raio da inscrita, é 1/3, o que sobra aqui, ó, é o raio da circunscrita, ou seja, 2/3 da altura. E 2/3 de L raiz de 3 sobre 2 é L raiz de 3 sobre 3, tá? Se a base for um hexágono, que são as 3 bases que a gente trabalha, né? Quadrado, triângulo, equilátero e hexágono, o que a gente precisa saber? Que a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se você quiser, você simplifica aqui por 2. Caso você não queira, você mantém a fórmula da mesma forma. Perímetro são 6 lados iguais, 6 vezes o lado. Aqui dentro do hexágono, a gente consegue formar 6 triângulos equiláteros. Então, o Rzinho, ou seja, o apótema, nada mais é do que a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. E o Rzão, quem é? Se os triângulos são equiláteros, significa que o lado do hexágono tem a mesma medida do raio. Então, L igual a Rzão, tá? Então, área é 6 vezes a área do triângulo equilátero, perímetro 6 vezes o lado, apótema é a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, o Rzinho também é L raiz de 3 sobre 2, porque apótema e Rzinho é a mesma coisa, e o raio da circunferência circunscrita corresponde ao lado. É importante que você imprima essas fórmulas, colhe aí no seu guarda-roupa, né, ou na sua geladeira, que você frequenta muito, o seu armário, algum lugar,
que você possa rever sempre e memorizar. Outra coisa importante é conhecer o nome que a gente dá a cada parte da pirâmide, né? Então, olha lá, acabamos de estudar o quadrado. O lado do quadrado nada mais é do que a aresta da base. O Rzinho é o apótema da base, né? E aqui no quadrado é a metade da aresta da base. O Rzão é o raio da circunferência circunscrita, que é metade da diagonal. L raiz de 2 sobre 2. O apótema da pirâmide, quem é? É a altura do triângulo lateral, tá? Então, apótema da pirâmide, altura do triângulo lateral. A pirâmide, ela tem a altura dela, que é essa altura aqui, o H. Parte do vértice vai até o centro da base, mas ela também tem uma altura do triângulo lateral, que a gente chama aqui no caso de apótema da pirâmide. O que você precisa reconhecer aqui para encontrar medidas? Os 4 triângulos retângulos que aí existem. Então, eu anotei lá, ó. O primeiro triângulo retângulo trabalha com altura, raio da circunferência inscrita e apótema. Ele está aqui, ó. Altura, Rzinho e o apótema da pirâmide. Onde mais tem triângulo retângulo? Aqui, na base. Rzinho, metade da aresta da base e o Rzão. Rzinho, metade da aresta da base e o Rzão. Qual o terceiro triângulo retângulo que existe aqui, ó? Ele fica aqui, ó. Altura, raio da circunscrita e aresta lateral. Altura, raio da circunscrita e aresta lateral. E para fechar, temos um último triângulo que fica aqui assim, ó. Apótema da pirâmide, metade da aresta da base e aresta lateral, tá? Então, esses 4 triângulos que existem aqui, que são retângulos, eles são chaves para que você consiga caminhar na pirâmide. E é importante que você também tenha eles do seu lado quando você estiver fazendo um exercício. E a gente vai visualizar isso agora, ó. A questão de número 1 que eu passei foi essa daí. Uma pirâmide quadrangular regular possui a aresta da base medindo 6 centímetros e a altura 8. Calcule, letra A, o apótema da pirâmide, o apótema da base, a aresta lateral, o raio da circunferência circunscrita, a área total e o volume. Então, ó, primeira coisa a fazer, faça a pirâmide, para que você visualize o que você tem e possa observar o que você precisa. Como é que eu desenho uma pirâmide de base quadrada? Você vai fazer um paralelogramo. Por que um paralelogramo e não um quadrado? Para você poder visualizar a pirâmide com suas arestas laterais, tá? Então, ó, você faz um paralelogramo. A seguir, vai lá em cima e coloca um ponto, que é o vértice, na direção do centro do paralelogramo. Vê onde é o centro do paralelogramo, vai lá em cima e põe o vértice. E a seguir, liga esse vértice a todos os vértices do paralelogramo. Nessas arestas que ficam atrás, você põe pontilhado para dar uma ideia de profundidade. E as que ficam na frente, você faz ela inteiriça, sem pontilhamento, para dar uma visão de frente, tá? Ok, então vamos lá. O que eu tenho nessa pirâmide? Eu tenho a altura, que é 8, e tenho a aresta da base, que é 6. E eu queria aqui o apótema da base, na letra B. Quem é o apótema da base? Na base quadrada, é o Rzinho. E quem é Rzinho na base quadrada? É a metade da aresta da base. Se ela mede 6, o Rzinho vai ser 3, ok? Então, ó, eu tenho a altura, eu tenho o Rzinho que é 3, e eu estou querendo aqui, ó, o apótema da pirâmide. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou aplicar Pitágoras, ó. Apótema da pirâmide ao quadrado é 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
64 mais 9 deu 73. Tentei fatorar o 73 e vi que ele era primo. Então, nada saía da raiz. Eu vou permanecer com esse apótema da pirâmide assim. Raiz de 73, tá? Agora eu quero a aresta lateral. Vou buscar um triângulo daqueles que a gente viu que me forneça a aresta lateral. Ó, eu peguei esse aqui. Aresta lateral, metade da aresta da base e apótema. Por que eu peguei esse? Porque tinha um outro aqui dentro, né? Porque esse daqui eu já conheci a aresta da base e vou colocar aqui a metade, que vai ser 3. O apótema da pirâmide eu acabei de descobrir, raiz de 73, e vou aplicar Pitágoras aí, ó. Aí vai ficar lá, ó. Aresta lateral ao quadrado, igual a metade da aresta da base, que é 3 ao quadrado, mais a raiz de 73 ao quadrado. 3 ao quadrado deu 9, raiz de 73 ao quadrado deu 73, somando deu 82. Fui fatorar o 82 por 2 deu 41, 41 era primo, nada sairia da raiz. Então, mantive a aresta lateral assim, raiz de 82. Tá? A seguir, o exercício queria o raio da circunscrita. Quem é o raio da circunferência circunscrita na base quadrada? É metade da diagonal. Então, a aresta da base é 6, raiz de 2 sobre 2 deu 3 raiz de 2. Dúvidas até aqui? Ou tudo bem? Então, veja lá. A primeira coisa que eu fui olhar, que tipo de base eu estava trabalhando, e a seguir, quais triângulos eu podia usar para achar as informações que eu precisava. Tudo bem para todos até aqui? Eu gostaria que eu voltasse. Ok, vou seguir então. A próxima questão, a letra E, eu quero a área total. Como é que a gente calcula a área total numa pirâmide? Você vai calcular a área da base mais a área lateral. Se a base for quadrada, a área lateral tem 4 triângulos. Se a base for hexagonal, a área lateral tem 6 triângulos. E se ela for triangular, a área lateral tem 3 triângulos, tá? Então, eu anotei aqui, ó. A área total dessa pirâmide vai ser a área da base mais a área lateral. Mas quem é a área da base? É a área de um quadrado de lado 6. 6 ao quadrado. Mais 4 triângulos. Como é que eu calculo a área do triângulo lateral? Aresta da base vezes a apótema da pirâmide, porque o apótema da pirâmide é a altura do triângulo lateral, dividido por 2. Então, a aresta da base vezes o apótema da pirâmide que eu já havia achado, dividido por 2. 6 ao quadrado deu 36. Aqui 6 por 2 dá 3. 3 vezes 4, 12. Mantive a raiz de 3. Essa daqui é uma das respostas cabíveis que eu posso dar. Mas quando você vai fazer prova e a questão é de múltipla escolha, você coloca em evidência o fator comum, que é o maior número que divide o 36 e o 12. Então, seria 12. Joguei ele para evidência, vezes 36 dividido por 12 deu 3, mais 12 raiz de 3 dividido por 12 raiz de 73 dividido por 12 deu raiz de 73. Essa é a resposta fatorada da área total, tá? E ainda eu lhe pedi o volume, tá vendo? Como uma questão só dá para 2 fazerem, são muitas perguntas, né? Toda vez que eu vou calcular volume de pirâmide, é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Olha, por que aqui você não usou a altura da pirâmide? Você usou o apótema. Porque o apótema é a altura do triângulo lateral que eu estava calculando a área. E aqui, quando eu vou calcular volume de pirâmide, a altura que eu uso é a altura da pirâmide, ok?
Então, quem é a área da base, nós calculamos aqui, a área do quadrado, 36. A altura da pirâmide, o enunciado deu 8, dividido por 3. 36 vezes 8 por 3, deu 96 centímetros cúbicos. Então, volume da pirâmide, 96 centímetros cúbicos. Gostariam que eu voltasse a alguma parte aí dessa pirâmide de base quadrada? Ou tá tudo bem? Sinaliza aí do lado que a gente volta se preciso for. Tá, ok. E aí eu coloquei uma questão 2, uma pirâmide de base hexagonal, para que a gente também treinasse as ideias aqui. O que eu te informei? Que a aresta da base media 8 raiz de 3 e que a altura da pirâmide era 16. O que eu quero? O Rzinho, que é o raio da inscrita, o Rzão, que é o raio da circunscrita, a aresta lateral, a área total e o volume. Rzinho no hexágono, eu sei que é a altura de um triângulo equilátero. Rzão, eu sei que tem a mesma medida do lado, porque os triângulos que se formam aqui dentro são triângulos equiláteros. Então, eu vim aqui, ó, o exercício me deu a altura, que é 16, e também me forneceu a aresta da base, 8 raiz de 3. Quem é o Rzinho no hexágono? É a altura do triângulo equilátero. Então, L era 8 raiz de 3, que é o lado do hexágono, vezes raiz de 3 dividido por 2, da fórmula, tá? L, 8 raiz de 3, vezes raiz de 3 da fórmula dividido por 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3, vezes 8, 24, dividido por 2, 12. Rzinho é 12. Quem é o Rzão? No hexágono, tem a mesma medida da aresta da base, ou seja, 8 raiz de 3. Agora o exercício que é a aresta lateral. E eu fui me perguntar que triângulo eu posso usar com as informações que eu tenho para achar essa aresta lateral aqui. Aí eu pensei, existe um triângulo retângulo aqui, altura, Rzão e aresta lateral. Eu tenho as informações da altura e do Rzão? Tenho. Então, eu posso pegar esse triângulo aí, ó, altura, Rzão e aresta lateral e aplicar Pitágoras. Aresta lateral ao quadrado igual Rzão ao quadrado mais altura ao quadrado. Aqui, relembrando, 8 ao quadrado, 64 vezes o 3 sai da raiz, porque raiz de 3 ao quadrado da raiz de 9, a raiz de 9 é 3. Mais 16 ao quadrado, 256. Multiplicando deu 192, somado com 256, 448. Fatorei esse 448, saiu o 8, ficou na raiz o 7. Então, a aresta lateral foi 8 raiz de 7 centímetros, ok? Também quero a área total e o volume. Então, eu vim para cá, ó. Como é que a gente vai achar a área total? A gente vai precisar da área da base e da área lateral. Mas quem é a base? Um hexágono. Qual é a área de hexágono? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Onde L é a aresta da base. E eu já conheço. 8 raiz de 3. Mais 6 triângulos laterais. Como é que eu calculo a área do triângulo lateral? Aresta da base vezes o apótema da pirâmide dividido por 2. A aresta da base eu tenho? Tenho. O apótema da pirâmide eu tenho? Não tenho. Então, eu vim aqui nesse cantinho, procurei um triângulo para achar o apótema da pirâmide. E usei esse aqui, ó, a altura, Rzinho e apótema da pirâmide, que formava aqui um triângulo retângulo. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado que eu quero é o Rzinho ao quadrado mais o H ao quadrado. O Rzinho deu 12, o H, 16. 144 mais 256 deu 400 e a raiz é
20. Voltei lá na área, né? Porque eu desconheci o apótema e vim no campo calcular. Aí, substituí 6 vezes. Quem é a aresta da base? 8 raiz de 3. Quem é o apótema? 20, dividido por 2. E fiz as continhas. Aqui ficou 6 vezes 8 ao quadrado, 64, dividido por 4. Tem erro aqui? Vamos ver aqui. Ah, tá, não tem não. Ó, 8 ao quadrado, 64, vezes a raiz de 3 ao quadrado deu 3. 64 vezes 3 deu 192. E mantive essa raiz de 3 aqui. Tudo sobre 4. Mais 6 vezes, aqui vai dar 8 vezes 20, 160. 160 dividido por 2, 80. 6 vezes o 80, 480. E mantive a raiz de 3. Fiz essa conta aqui, deu 288 raiz de 3, mais 480 raiz de 3. Como ambos, tanto a base como a lateral tem raiz de 3, significa que eu posso somar aqui e agrupar. 288 mais 480 deu 768. E mantive a raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Então, tá aí a área total dessa pirâmide. E o exercício também pediu o volume, que de qualquer pirâmide sempre é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base nós calculamos aqui, ó, e eu peguei ela aqui assim, 288 raiz de 3, a altura da pirâmide é 16, dividido por 3. Fiz 288 vezes 16, dividi por 3, deu 1536, e mantive a raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Então, essa é uma amostra de um exercício que a gente pode fazer, onde eu posso lhe pedir inúmeras coisas, e você, recorrendo às áreas das bases e as medidas de Rzinho, Rzão, que lá se encontram, né? E também aos triângulos laterais, você consegue chegar onde você precisar. Também conhecer a fórmula de área e a fórmula de volume. Quando eu coloquei para você essa questão 3, eu quis mexer um pouco com esse padrão de eu lhe fornecer medidas e querer volume ou área. Agora, eu lhe forneci volume e quero medidas. Olha o que eu disse. Considere uma pirâmide regular de base quadrada, cujo volume é 256 centímetros cúbicos. A altura da pirâmide é 12 centímetros. Determine a aresta da base e a aresta lateral. Aí eu olhei para cá e me perguntei assim, qual é a informação que eu tenho? É informação de volume. E a fórmula de volume, quem é? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, eu vim na fórmula de volume, substituí o volume. Quem é a área da base de uma pirâmide quadrada? É a aresta da base ao quadrado. A altura foi fornecida sobre 3. Mantive o 256, 12 por 3 deu 4. 4 vezes a área da base, que nada mais é do que a aresta da base ao quadrado. Dividi, deu 64. Passei o quadrado para o primeiro membro. A raiz de 64 deu 8 centímetros. Então, o que eu conheço agora? A aresta da base. Mas o exercício não quer só a aresta da base. O exercício quer a aresta lateral também. Então, eu me perguntei assim, o que eu vou fazer para achar a aresta lateral? Eu preciso de um dos triângulos. Aí eu fui buscar aqui, ó. Tem um triângulo que trabalha com a aresta lateral que envolve o apótema, metade da aresta da base. Eu não conhecia o apótema ainda. Poderia calcular. Mas eu também tinha esse outro, ó, altura e Rzão. Mas eu não conheço Rzão, mas eu tenho fórmula para ele. Aí eu vim aqui, calculei o raio da circunferência circunscrita, que é metade da diagonal, achei 4 raiz de 2. E voltei aqui nesse triângulo, ó, altura Rzão e aresta lateral.
ficou a aresta lateral ao quadrado igual ao R que eu acabei de achar ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Aqui deu 16 vezes 2, 32, 144, somei 176, fatorei 4 raiz de 11. Tá? Então, veja você que eu posso lhe fornecer medidas e querer volume, mas eu também posso lhe fornecer volumes e fazer com que você use a fórmula e vá voltando para as medidas que a gente precisa. Tá? E a quarta e última é essa questão aqui, onde eu falei que a área lateral de uma pirâmide irregular, vamos esperar isso aqui sair daqui. A área lateral é 72 centímetros quadrados. Sabendo que a aresta da base mede 4, calcule o volume. Então, eu me perguntei assim, que informação eu tenho da área lateral? Que é a área lateral de uma pirâmide hexagonal? É 6 vezes os triângulos laterais, que a gente calcula como aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2. Substituir a área lateral, repetir, substituir a área da base, aresta da base, que o exercício me deu, vezes o apótema da pirâmide dividido por 2. Dividir aqui deu 2, vezes 6, 12. Passei o 12 dividindo e achei o apótema, 6. 6 centímetros o apótema da pirâmide, tá? Aí o exercício queria o volume. Para achar volume, eu preciso de altura. E o exercício não me forneceu a altura. Então, eu peguei esse triângulo aqui, altura R e apótema da pirâmide, para poder calcular a altura. Mas primeiro eu precisava do R. Quem é o R? Na base hexagonal. É a altura de um triângulo lateral. É L raiz de 3 sobre 2. Altura de um triângulo equilátero. 4 raiz de 3 sobre 2 deu 2 raiz de 3. E apliquei Pitágoras lá. Apótema ao quadrado igual R ao quadrado mais altura ao quadrado. 36. Já passei aqui, ó, 4 vezes 3, 12 para o primeiro membro, igual a H ao quadrado. Deu a raiz de 24. E fatorando, 2 raiz de 6. Tenho o que eu preciso agora para achar o volume. Tá? Quem é a área da base? É a área de 6 triângulos. 6 triângulos laterais. 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. E eu esqueci de dividir por 3, né? Faltou aqui dividir por 3. Aqui vai dar 16, dividir por 4, deu 4 vezes 6, 24, vezes 2, 48. Raiz de 3 vezes raiz de 6, raiz de 18. Fatorei a raiz de 18, deu 3 raiz de 2. Multipliquei aqui 144 raiz de 2. E esqueci que tinha 1 sobre 3. Então, aqui a gente dividiria por 3, dando a resposta final. 144 por 3 dá 3 vezes 4, 12, 3 vezes 14, 18, 24. 38. 38 raiz de 2 centímetros cúbicos. Antes de lhe enviar esse slide, eu vou acertar isso aqui no final, tá bem?